paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje nós vamos estudar a segunda parte, a parte 2 do nosso estudo O Poder da Oração, que é o estudo de número 3 da série O Perfil do Cristão. Então nós começamos agora, mas antes, porém, eu desejo orar com você. Ore comigo. Senhor, dê-nos graça, Senhor, porque nós nos alegramos na Tua presença. O Senhor tem sido fiel, tem nos ensinado na Tua palavra. Nós te agradecemos por isso. Que todos os meus irmãos e irmãs sejam abençoados nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pedir ao Pai em nome de Jesus. Nós podemos também orar diretamente ao Senhor Jesus, como fez Estevão ao ser apedrejado. E assim nós iniciamos o nosso estudo, dando prosseguimento à primeira parte, ao estudo da primeira parte. Nós terminamos e pedir ao Pai em nome de Jesus. Continuamos agora. Em Atos capítulo 7 diz: enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas, então nós vemos que nós podemos orar diretamente ao Senhor Jesus, falar com Ele. Mas o caminho usual é que oremos ao Pai em nome de Jesus. Foi isso que Jesus falou, Ele disse: tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, ele disse que tudo que pedirem ao Pai em meu nome. E agora ele disse: se me pedirem, se pedirem a mim alguma coisa no meu nome, eu farei. Então as personalidades se confundem aqui, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade Santa. Deus é santo, mas nós temos uma natureza carnal e pecaminosa. Mas em nome de Jesus, que como substituto pagou pelos nossos pecados, satisfazendo completamente a justiça de Deus pela sua morte na cruz, em seu nome, Ele garantiu que nos ouvirá. Ele nos deu uma procuração para falarmos em seu nome. Pedir ao Pai em nome de Jesus é o cumprimento da afirmação. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus. Porque Jesus Cristo se tornou, da parte de Deus, justiça e santificação. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Então, pedir ao Pai em nome de Jesus. O que acontece quando fazemos isso com fé e o coração purificado? Aos poucos caem as correntes das ligações pecaminosas herdadas. Isto é, acontece um completo acerto com o passado. Aqueles que aceitam a obra redentora de Jesus em todos os aspectos para si, pessoalmente e em nome de Jesus, se apresentam em fé diante do Pai. As marcas do passado são apagadas pela justiça de Deus. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Uma coisa interessante.
palavra passaram aqui, ó, no texto original é a palavra grega parekomai. Ela não significa passar daqui para aqui, não é isso. Ela significa passar de um estado para outro estado. Né? Então, as coisas antigas passaram, agora você foi colocado numa outra posição de coisas novas. Né? Esse único caminho para o acerto completo com o passado, né? Que fica todo para trás, aquele pecado, passado de pecado, de adultério, de mentira, pelo qual se fica realmente livre de poderes demoníacos, já foi indicado através do profeta Isaías. Ele diz, lá em Isaías está escrito, eu sou o Senhor, o santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Não fiquem lembrando das coisas passadas, diz Deus. Nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Nós temos conhecido esse caminho que nos livra das algemas do pecado para a verdadeira liberdade. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho. Caminho é Jesus, né? João 14, 6. O apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos mundanos para se orgulhar, né? E ele fala que era da tribo de Benjamim, né? Fariseu de fariseus, hebreus de hebreus, orgulho diante do mundo, né? Quanto à lei fariseu, tinha um orgulho religioso, quanto ao zelo perseguidor da igreja, aos seus olhos, ele era zeloso pela causa de Deus. Quanto à justiça que há na lei, diz Paulo, irrepreensível, ou seja, Paulo se considerava perfeito quanto à justiça da lei, mas então houve uma mudança total. Paulo se tornou totalmente livre. E aí ele diz que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Muitos se esforçam nas orações, mas não conseguem ir para frente. Por quê? Eles ainda estão amarrados com cordas a esse terrível passado. Eles não se libertaram, sabe, daquele passado de pecado. E porque os nós da ligação dos pecados não estão soltos. As pessoas sofrem, mas continuam pecando. É como um homem que se encontrava junto ao seu barco, a remo, né? Barco a remo certa noite. E como o rio onde passava era muito largo, ele pensou, se eu me esforçar bastante, de manhã estarei na outra margem. E ele então entrou no barco e começou a remar, remou a noite toda. Mas de manhã ele percebeu, assustado, que continuava no mesmo lugar. Ele tinha esquecido de soltar o barco da margem.
O barco estava ancorado, amarrado na margem, de modo que todo o esforço dele foi em vão. Da mesma maneira, muitos estão remando em sua vida de fé e não saem do lugar. Fazem muitos esforços, mas não conseguem ir para frente. Por quê? Porque ainda estão amarrados com cordas a esse passado. E porque os nós da ligação dos pecados não estão soltos. A vontade de Deus é que você seja completamente livre, deixando a avareza, a idolatria e toda raiz de amargura que te prende ao passado. Isaías 43, Deus diz, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Qual é o segredo da adoração? Ou por que Deus procura adoradores? No Evangelho de João, Jesus diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar consiste em homenagear, louvar, bendizer e honrar a pessoa do Senhor. Este é o objetivo da nossa existência como filhos de Deus, que sejamos para o louvor da glória da sua graça e para o louvor da sua glória, diz o Efésios capítulo 1, versos 6 e 12. Lá está escrito, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Somente podem adorar o Pai em espírito e em verdade aqueles que rejeitarem interiormente qualquer louvor próprio. A adoração do Pai e a adoração da própria pessoa, e quando eu digo da própria pessoa, quero dizer de si próprio, da sua própria opinião, do seu próprio eu, excluem-se reciprocamente. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem, e que vive com você, não é seu marido. O que você disse é verdade. É interessante notar que o Senhor, depois de mostrar os pecados daquela samaritana, Jesus mostrou, falou com ela, mostrou para ela os seus pecados. Ele lhe fala sobre a adoração a Deus. E ele diz em João 4, 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ele mostra àquela mulher samaritana, e a nós também, um grande segredo. Ele mostra que o domínio de todos os seus problemas e a satisfação de todos os seus anseios encontra-se na questão da verdadeira adoração. Podemos adorar a Deus. E uma das formas de adoração, a intercessão, que é uma arma poderosa.
A intercessão é uma poderosa arma ofensiva contra o reino das trevas. Com certeza, toda oração sincera é boa. Como diz 1 Tessalonicenses 5,17, né? Orem sem cessar. Toda oração sincera é boa. Quando buscamos a Deus, Ele nos ouve na hora. A resposta vem quando perseveramos em oração. Quando a oração derruba as fortalezas de Satanás. A intercessão é a força que traz os recursos de Deus para a vitória na oração. Nós podemos interceder por muitas coisas, mas o melhor uso da intercessão é pelas necessidades dos outros, principalmente as espirituais, como Moisés, que sempre intercedia pelo povo. Pela intercessão, nós podemos ter domínio até mesmo sobre a natureza. Conclusão. Esta é a promessa de Jesus na qual podemos nos firmar. Está escrito em Lucas, capítulo 11. Por isso digo a vocês, palavras de Jesus, por isso digo a vocês, peçam e será dado. Ele não diz que talvez, quem sabe, porém, todavia, porventura, né? Não, ele diz, peçam e lhe será dado. Busquem e acharão. Nós precisamos, irmãos, crer na palavra de Deus, crer no que ela diz e deixar o subterfúgio de lado. Alguém pode perguntar para mim, mas quando a gente pede e não recebe? Não sei. Não sei nem como você pediu. Né? Mas que está escrito, peçam e será dado, tá. E foi promessa de Jesus. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, diz Jesus. O que busca encontra. E a quem bate, a porta será aberta. E assim, meu irmão, minha irmã, nós terminamos este estudo sobre a oração. Eu espero que tenha sido bênção para você. Espero que tenha sido aí um incentivo a você, para que você ore ao Senhor, para que você adore mais, para que você interceda mais, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe.